Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um passo a passo de um estudo com lápis de cor tradicional. Eu sei que aqui no canal eu sempre trago alguns vídeos mostrando para vocês lápis de cor, na maioria das vezes aquarelável, ou então só para finalizar a maioria das minhas aquarelas e artes aguadas. E dessa vez eu decidi fazer uma arte com lápis de cor numa técnica totalmente seca, então sem aquarelar. E eu usei os lápis de cor da linha Gold Faber, da Faber-Castell, da linha tradicional mesmo. Se vocês tiverem em casa só a linha aquarelável também não tem problema, vocês podem usar. Então, para esse estudo, eu tô usando como referência uma das minhas suculentas, e eu acho legal dar uma variada de tempos em tempos, ao invés de só usar referências de fotos ou imagens, usar referências da vida real, porque a gente pode mover essas referências, colocar num ângulo diferente e ter mais possibilidades de referência mesmo, então eu acho que seria legal. E a suculenta eu acho que é um bom exemplo de uma referência simples pra gente pintar e não muito complexo, principalmente para quem não tem muita experiência com desenho e tudo mais. Eu acho que plantas, no geral, são bem bacanas pra gente usar como referência. E eu também tô usando um bloco de papel craft, que eu acho que é super legal pra gente usar nessa técnica de lápis de cor seco, né? Porque o papel craft ou o papel colorido, no geral, ele vai fornecer meio que uma base para o nosso desenho, para nossa pintura, e a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em preencher toda a área do papel, como no caso do papel branco, porque o fundo do papel branco acaba incomodando e a gente tem sempre aquela vontade de preencher toda a área do branco, e isso acaba tomando bastante tempo e tudo mais. Eu acho que é interessante a gente brincar com os fundos coloridos. E esses estudos que eu tenho feito ultimamente, eles foram inspirados pelo trabalho da Camila Guidelli. Quem não conhece ela, eu recomendo muito vocês conhecerem, eu vou deixar o contato dela aí na descrição. No ano passado eu participei de um workshop com ela e meio que explodiu a minha cabeça, porque o trabalho dela era muito diferente, ofereceu outras possibilidades que eu ainda não tinha pensado antes com o uso do lápis de cor dessa forma. Então, sério, eu tô praticando bastante essas técnicas secas. Bom, o processo, na verdade, ele não tem muito segredo. Eu comecei fazendo um RAF, mais para usar como guia do preenchimento que eu ia fazer depois. Então, eu não me preocupei muito com as formas ou em fazer um desenho super delimitado, porque eu ia fazer o preenchimento por cima e essas linhas, elas iam acabar meio que se mesclando com o fundo e com o preenchimento. E eu usei uma cor bem próxima do própria cor do papel craft, justamente para não ficar muito marcado. Então, para quem não quer que fique o traço muito marcado por baixo, eu recomendo vocês usarem um tom próximo do papel que vocês estão usando e bem clarinho. Eu não me preocupo muito com isso, eu gosto quando fica um pouquinho aparente, mas para esse estudo eu fiz dessa forma. Então eu acho que o mais legal dessa técnica é a gente não se preocupar muito com a direção em que a gente tá aplicando esse lápis no papel. Antes eu ficava super preocupada em fazer um preenchimento que fosse bem homogêneo, então eu até usava a lateral do lápis para ficar bem suave. E nessa técnica eu acho que o mais interessante é a gente não se preocupar muito com a direção, pintar em direções diferentes, porque eu acho que isso dá mais expressão pro desenho, sabe? Fica mais interessante quando o traço tem várias direções diferentes. Eu acho que isso que é uma das coisas que eu mais tô curtindo também, de me libertar um pouco dessas amarras, de fazer um preenchimento super homogêneo e meio que carcar mesmo o lápis no papel e deixar o traço mais expressivo e mais interessante. Eu acho que isso dá muita personalidade pro resultado da nossa pintura, do nosso desenho. Bom, eu acho que a minha dica final para esse estudo seria vocês pensarem também como trabalhar a luz e sombra, porque a luz e sombra ela é super importante para dar dimensão para o que a gente está desenhando, e mesmo que seja um desenho de imaginação sem referência, eu acho que é legal a gente sempre pensar onde que estão os pontos de luz
e colocar os pontos de sombra também, porque isso vai dar dimensão, vai dar profundidade para o que a gente está desenhando, e eu acho que isso também faz toda a diferença no nosso trabalho. E outro material que eu descobri também no workshop da Camila foi o lápis dermatográfico branco. Esse lápis ele também vem em outras cores, mas eu acho que o branco ele é muito especial porque ele, ao contrário dos outros lápis, ele tem um preenchimento muito grande em cima de papéis coloridos, por exemplo. E como a gente está usando papel craft que tem um tom um pouco mais escuro, o branco ele vai dar meio que um destaque para a figura que a gente está fazendo. Então, vocês vão ver aí que a gente está usando tons médios, a gente não consegue encontrar tons muito claros, principalmente dependendo do tipo de lápis de cor que vocês estão usando. Então, esse lápis, ele realmente é muito legal, porque ele dá esse destaque, a gente consegue fazer alguns pontos de luz também em alguns lugares. E eu já fiz estudos com retratos também usando esse lápis no papel craft, e esse lápis ajuda muito a colocar alguns pontos de luz, então, sério, eu recomendo muito pra vocês. Esse lápis mudou a minha vida, gente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se caso vocês tentem fazer uma arte usando essas técnicas de lápis de cor, não se esqueçam de me marcar nas redes sociais e também marcar a hashtag Desafio da Mari, porque aí eu consigo acompanhar o que vocês estão fazendo de acordo com as propostas que eu faço aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau!